Nossa, gente, nessas últimas semanas aconteceu tanta coisa na minha vida, mas tanta coisa, assim, que nossa, sinceramente, eu não sei nem como resumir tudo isso. E aí eu quis vir contar um pouco sobre essa loucura que tem sido é, minha vida. Gente, final de semestre da faculdade, todo ano, todo final de semestre é assim, né? Mas não sei, eu tô curtindo mais esse final de semestre, apesar de estar uma loucura, mas eu tô curtindo mais, assim, eu tô doido pra acabar. Chega essa época de final de ano, eu fico doido pro ano acabar, pra já começar um outro ano novo e coisas novas e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu tô tão tranquilinho nesse, não sei explicar assim, tá uma sensação gostosinha, sabe? E junto com essa sensação gostosa, tá também um clima tão bom, gente. Hoje choveu a noite inteira. Hoje é sábado, né? Choveu a noite toda. Eu acordei e ainda tava chovendo. E agora tá um climinha tão gostoso, porque eu adoro esse clima nublado, essa coisa tipo, chove, não chove, mas também não tá aquele solzão, tá aquela coisa meio parada assim. Nossa, eu acho tão gostoso. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha esse tempo, gente. Eu tô mostrando a visão da janela da minha casa, mas olha isso. Eu acho tão gostoso quando o tempo fica assim, sabe? Nossa, eu acho delícia demais. E aí dá vontade de ficar só assistindo filme, sabe? Lendo um livro, não dá vontade de fazer nada. Nossa, eu acho tão gostoso, mas tão gostoso. Sinceramente. Nossa, eu acho muito bom. Mas eu vim contar pra vocês um pouco de como foi minhas últimas semanas, né? Igual eu falei, foi bem corrida. E aí, sei lá, eu fiquei com vontade de bater um papo, assim, sobre, comentar sobre, porque eu acho. Ah, foi tão legal. Então, gente, tô aqui na minha cama mesmo, de moletom, nem me arrumei pra gravar esse vídeo. Vamos bater um papo mesmo assim. Nossa, gente, aconteceu uma coisa tão legal, mas tão legal. Tem quase 3 anos, eu acho que em março, daqui a 3 meses, 4. Enfim, tem 2 anos e tantos já que eu moro aqui em BH, sozinho. E nunca ninguém tinha vindo me visitar, assim, meus amigos da minha cidade. Tinha uma amiga minha que a gente já tinha se encontrado aqui em BH, mas ela não tinha vindo aqui pra me ver, pra ficar aqui em casa e tudo mais. E aí veio Márcia, minha amiga, ela é tipo. A gente se conhece. Literalmente, a avó dela era amiga da minha avó, e a mãe dela era amiga da minha mãe, e eu virei amigo dela, porque a gente tem a mesma idade, então assim, a gente se conhece da barriga praticamente. E Márcia veio aqui pra BH, ficou aqui em casa, ela dormiu uma noite só aqui. Ela chegou no domingo de manhã, tipo 5 horas da manhã, aí passou domingo, segunda, e aí segunda, 11 horas da noite por aí, ela foi embora. Só que nesses 2 dias a gente fez tanta coisa. E outro detalhe, Márcia nunca tinha vindo aqui em BH pra turistar mesmo, assim, pra passear, pra conhecer a cidade. Ela já tinha vindo pra fazer cirurgia e com o pai dela na oficina e tudo mais. Mas ela nunca tinha vindo pra passear. E aí foi muito legal, assim, porque ela é muito animada. E, nossa, eu levei ela em todos os cantos da cidade que eu podia. Levei ela na missa, na igrejinha da Pampulha, que ela queria assistir missa. Aí eu levei. Depois a gente foi até o Mineirão andando, só que o Mineirão tava fechado, assim. A gente ia na esplanada, né? Só que tava tendo show do Imagine Dragons. Ia ter show do Imagine Dragons no mesmo dia, de noite. E aí, por causa disso, tava fechada a esplanada do Mineirão, né? Aí não deu pra gente conhecer. Só que aí, enfim, a gente não conheceu o Mineirão, mas aí a gente foi pra Feira Hippie. Gente, essa menina aterrorizou na Feira Hippie, dançou com o povo, dançou charme. Ficou gravando vídeo pela feira, assim, com o povo. Tomou água de coco. Comprou coisinhas pra ela. Nossa, enfim, foi tão legal, gente, tão legal. E olha que depois que eu vim pra BH, eu acho que eu tinha ido na Feira Hippie 1, 2 vezes no máximo. E, tipo assim, sempre passei rápido. Eu nunca aproveitei a Feira Hippie em si, sabe? Assim, enfim. Acho que teve uma vez só que eu fiquei mais tempo lá. Só que dessa vez com o Márcio, a gente literalmente começou no início e foi até o final da Feira Hippie. E foi simplesmente muito legal. Foi muito legal.
E uma coisa que eu tava reparando que, por mais que eu tenha vários amigos aqui em Belo Horizonte e tudo mais, é uma dinâmica muito diferente de amizade. Tipo, eu conheço Márcia, literalmente, há 21 anos, quase 22, que é a idade que eu tenho. Assim, eu conheço ela desde que eu nasci. E isso, nossa, faz uma diferença tão grande. Porque já é uma coisa meio que de irmão, assim, sabe? Se ela não tá gostando de uma coisa, eu sei. Se ela tá amando, eu também vou saber. Ela não vai ficar medindo esforços pra me agradar, eu também não vou ficar medindo esforços pra agradar ela. Se uma coisa tá incomodando, ela vai falar. E eu acho que isso é tão legal, assim, porque, igual eu falei, por mais que eu tenha vários amigos aqui em Belo Horizonte, eu acho que a gente ainda tá em processo de construção da amizade, sabe? Então, às vezes, fica naquela coisa, eu não quero chatear, então eu não vou falar. Mas não sei o que, sabe? E com ela não, é tipo assim, Márcia, eu não quero isso. Sei lá, aí quando ela não queria alguma coisa também, ela falava assim, Arthur, olha, eu não quero. Ok, a gente já se conhece, a gente já sabe como o outro funciona. É muito legal, assim, você conhecer uma pessoa há tanto tempo e você ter uma amizade há tanto tempo. Eu sei que tem uma coisa, assim, de quando você conhece um amigo há mais de 7 anos, a amizade não vai acabar, durar. Tem uma coisa assim, né? É claro que não é regra, mas... Nossa, eu achei, assim, sabe? Eu não sei explicar, cara, mas foi muito bom ter ela aqui comigo. E, enfim, eu espero que ela venha mais vezes. A irmã dela também, que é minha amiga também, falou que já tá querendo vir. Gente, e a gente, além da feira hippie, nossa, a gente, ai meu Deus, a gente passeou tanto nessa cidade. Aí a gente saiu da feira hippie, aí a gente veio pra casa, porque ela tinha passado o final de semana, final de semana não, a noite, a madrugada, no ônibus, né, então, tipo, dormiu mal e tudo mais. Aí a gente chegou em casa, dormiu um pouquinho. A gente tinha passado também no mercado... Gente, eu tô ficando louco. A gente passou no... Como é que é o nome? No Parque Municipal. E também na Igreja São José, né? Que tem lá no centro, pra ela conhecer e tudo mais. Aí depois disso, a gente veio pra casa, tiramos o cochilo e fomos pro Deus Samba. Que é aqui perto da minha casa, na Avenida Fleming. Gente, foi simplesmente maravilhoso. A gente chegou no Deus Samba, era 3h30 da tarde, porque era mais barato entrar até 4h30, né? Então a gente chegou... Eu acho que a gente chegou, tipo, quase 4 horas. E aí a gente ficou lá de 3h30 até... A gente ficou até 9h30 da noite. Nossa, e foi tão legal, tão legal, tão legal. A gente ficou sambando o tempo todo, pagodão. Aí no início tava só um DJ, assim, aí depois começou o pessoal que canta lá no Deus Samba mesmo, né? O grupo deles lá. Nossa, foi sensacional. E Márcia é muito animada, gente. Aí a gente encontrou 2 amigos dela lá também. Só que assim, tá pra nascer uma menina mais animada, mais extrovertida e mais, tipo assim, de boa com a vida do que Márcia. Vou falar a verdade, é incrível, assim. Não sei explicar. Aí no outro dia, foi loucura também. A Márcia, a gente acordou cansadíssimo. E aí o ônibus da Márcia ia ser cedo, sabe? Aí eu falei, amiga, tenta pegar ônibus tarde, porque no outro dia ela ia ter que trabalhar às 7 horas. Aí eu falei, amiga, tenta pegar ônibus o mais tarde possível, dorme na estrada, vai trabalhar, depois você descansa. Tipo assim, não é todo dia que você tá em Belo Horizonte, vamos curtir, tipo, a gente tá aqui, sabe? Por mais que eu não estivesse viajando, eu tava me sentindo viajando também, porque ela veio, assim, e eu tava turistando por BH também, igual ela. Aí a gente fomos no Mercado Central. Gente... Essa menina enlouqueceu no Mercado Central. A gente passou em todos os lugares que tinha licor, que ela queria comprar licor, ela comprou um de doce de leite, assim. Só que a gente experimentou todos os licores possíveis daquele mercado. A gente experimentou licor de café, de doce de leite, de baunilha, de jabuticaba, de amarula. Nossa, genipapo, enfim, vários licores. Experimentamos também a limonada. Ela amou. Eu amei. Aquela limonada é muito boa, né, gente? Do Mercado Central, quem já foi lá sabe como é que é. Aí a Márcia ficou encantada com o mercado também, porque ela fala que ela gosta de lugar onde que tem gente, onde é povão e tudo mais. Aí ela ainda passou naquelas lojinhas de produtos asiáticos, comprou um... Sabe aquele triangular, assim, que é envolto por alga? Eu esqueci o nome. Mas enfim, aí ela comprou um trem daquilo, porque ela ama comida japonesa também. E aí tá, né? Continuando a saga. Tá bom, a gente foi nos shoppings, rodou pra lá, rodou pra cá, aí depois a gente voltou pra casa, depois saiu pra comer de novo, enfim. Aí Márcia foi embora. Passada a semana, tipo, Márcia foi embora na segunda-feira, né? Aí quando foi na sexta-feira, teve um aniversário de um amigo meu. Na sexta? Não, no sábado. Teve um aniversário de um amigo meu, lá na Fleming também.
porque, enfim, a Flame é uma avenida que tem vários barzinhos aqui em BH, super recomendo. E aí a gente foi em um que chama Charada, que fica num lugarzinho que é tipo uma vila italiana, uma gracinha, gente, muito, muito bonito, assim. Tá bom, o aniversário foi legal, enfim, a gente curtiu, comeu, só que a gente tava muito cansado. Eu e as meninas que moram comigo, né, Melissa e Maria Clara. Aí tá bom, aí a gente falou, vambora, porque, enfim, a gente queria descansar. E aí a gente tava vindo embora pra casa, e eu falei, nossa, gente, chegando em casa, vamos comer um miojinho, tomar um suco. E aí tá, né, foi isso que a gente foi fazer. Aí eu tive a brilhante ideia de pegar a televisão que tem aqui em casa, eu moro em República, né, universitária. E aí tinha uma televisão no terraço lá, parada há muito tempo, toda empoeirada, ninguém usava mais. E aí eu falei, gente, vamos pegar a televisão, levar pro meu quarto, que aí a gente fica assistindo filme. Tá bom. Chegamos aqui, fizemos miojo, eu juntei as camas pra gente deitar, botei a televisão ali, e aí a gente ficou assistindo filme, assistindo Minions. Passou, elas foram embora, e aí quando foi no domingo de manhã, eu acordei 6h30 da manhã, eu fui ligar meu computador pra assistir dorama, porque eu tava assistindo um dorama que chama O Gênio dos Desejos. Gente, o dorama é muito bom, até o penúltimo episódio, do penúltimo e último, acaba com a série, sim, foi tristíssimo. Mas enfim, aí eu tava assistindo esse dorama e eu falei, vou ligar meu computador pra assistir. Gente, o computador não ligava. Aí eu, puta merda, o que eu faço agora? Gente, meu computador não queimou, aí eu fui pesquisar, né? Aí eu pesquisei, nossa, conectei HDMI no computador e estragou. Eu vi que podia ter dado curto-circuito. E não foi o que aconteceu, gente. Ai, eu fiquei tão triste. Meu notebook, né, da Dell. E assim, ele foi caro. Eu paguei um precinho bem grande nele. E era tipo i7, pra quem entende dessas coisas, vocês vão entender que é um computador bom. Eu mandei mensagem pro cara que conserta computador aqui perto de casa. Era domingo de manhã. Eu entrei no Google, tava falando lá que ele tava aberto. Porque não é bem uma loja, ele conserta na casa dele, sabe? Tá bom, não tinha o que fazer, eu fui pro clube da UFMG, fiquei o dia inteiro lá. E aí ele me respondeu, enquanto eu tava lá no clube, respondeu falando assim, ah não, porque eu tô em casa, você pode trazer o computador e tudo mais. Aí quando foi mais ou menos umas 3 horas da tarde, eu levei o computador pra ele. Na casa dele, que é tipo 2 ruas pra cima da minha. Num domingo. E aí ele confirmou. Gente, meu computador tinha dado curto-circuito. O que acontece? A gente na publicidade, a gente usa uns programas muito pesados para mexer com design, tipo, a gente usa Adobe Illustrator, aplicativo de edição de vídeo, Canva, que pesa muito também, pode não parecer, mas pesa muito. E meu processador estava esquentando muito. E aí, eu conectar o HDMI, o que aconteceu foi que simplesmente queimou o cabo, queimou a entrada do computador. Só que, aí vou contar toda a saga pra vocês. Gente, isso foi no domingo, né? Aí quando foi na segunda-feira, eu tinha um evento. E aí, que foi o evento, eu vou falar mais dele depois, mas assim, eu fiquei o dia inteiro participando do evento e conversando com o cara, consertando o computador no WhatsApp. E aí, eu tive que trocar a entrada do HDMI, que tinha queimado, o chipset, não tenho ideia de que é isso, mas ele trocou também, porque também tinha queimado, trocou o HDMI e o chipset. Só que o cara tava falando que o SSD e o processador tava quase pegando fogo. E o processador eu ia trocar nas férias justamente para não ficar sem o computador em época de aula, porque TCC, iniciação científica, tudo eu faço nele, né? Simplesmente eu fiquei sem o computador, aí eu falei, troca tudo de uma vez, né? Aí além do HDMI, da entrada do HDMI e o chipset, aí ele trocou o SSD do computador e o processador. Gente, nessa brincadeira eu paguei uns R$2.000. Tipo, eu acho que não chegou a dar 2.000, mas tipo, deve ter dado uns 1.900 e tanto. Quase 2.000 mesmo, assim. Gente, isso acabou comigo, porque Márcia veio aqui, tipo, ela tinha me avisado uma semana antes que ia vir pra BH, então eu não tinha me planejado financeiramente, então eu gastei muito, porque a gente foi 2 dias rodando esse Belo Horizonte inteiro, pegando Uber pra lá, Uber pra cá, enfim, a gente foi no café do CCBB, então lá também é caro, saímos pra esse Deus Samba, que as coisas eram caras, enfim. Teve esse trem do computador também, que estragou todo o dinheiro que eu tinha, acabou. Meu pai, coitado, teve que fazer stand pix pra pagar o conserto do computador. Enfim, agora o computador tá novinho, eu peguei ele na terça-feira. O computador tá novinho, tá perfeito. Mas assim, se eu soubesse que eu ia ficar sem o computador e que eu ia pagar quase R$2.000, eu já teria trocado o processador e o SSD. Porque provavelmente se eu tivesse trocado, não ia ter dado curto-circuito quando eu coloquei o HDMI.
E foi tão triste, gente, porque essa televisão fica parada lá no terraço. Só que ela não é smart, ela é televisão aquelas antigas, sabe? Então, ninguém usa. Aí eu pensei, vou deixar no meu quarto, ninguém usa mesmo, tudo mais. Porque eu sinto tanta falta de assistir uma televisão aqui em BH. E aí foi isso. O meu plano de usar a televisão foi por água abaixo, porque agora eu tô com medo, como o computador tá novinho. Por mais que já trocou as peças, vai que eu conecto de novo na HDMI e dá merda. Aí eu falei, não vou arriscar, né? Aí essa parte foi muito triste. Não, e assim, já tava sendo uma loucura, porque igual eu falei, com iniciação científica, com TCC, com vários trabalhos da faculdade, prova pra estudar. Aí eu fiquei sem o computador, né? A minha sorte é que eu tinha esse evento na segunda-feira, que foi o LED, Luz pela Educação, que é um evento da Globo. Foi a primeira vez que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Eu vi, pessoalmente, escutei essas pessoas falando. Conceição Evaristo, sem palavras pra descrever. Djonga, que eu achei muito legal também, porque ele não é o tipo de música que eu escuto, só que várias pessoas que eu conheço gostam muito do Djonga, gostam da arte dele. E eu ouvi ele falando pessoalmente sobre o que ele faz, o trabalho dele, eu achei sensacional, assim, eu achei muito inspirador. Ele falando que ele tem um senso de comunidade, que ele não se sente satisfeito em trabalhar só pra ele e ver as pessoas em volta dele ficando pra trás, digamos assim. Aí vi também Sandra Nemberg, gente, ela é tipo assim, eu faço comunicação, então ela é tão referência pra mim. Sônia Guimarães, que é uma professora do ITA, eu acho essa mulher tão foda, assim. Sabe aquela pessoa que você se inspira? Gente, ela é da física, ela estuda micropartículas, eu acho. Nem é micropartículas, tô falando errado ainda. Mas enfim, alguma coisa micro lá que ela estuda. Só que nem é a área que ela estuda em si, porque eu não estudo isso, mas assim, a forma como ela vê a vida e como ela corre atrás pela educação mesmo. Aí teve também, eu assisti também uma pauta lá que teve de um documentário com 4 jovens de um documentário, chama Terceirão, tá no Globoplay. Muito legal também, aí eu vi eles pessoalmente, assim, eles falando sobre a experiência deles no terceiro ano e tudo mais, lembrando que era um evento de educação, né? Também vi Lázaro Ramos pessoalmente, aí teve a premiação, né, das iniciativas dos professores. Cada projeto legal que foi premiado. Teve uma aula de dança com o Grupo Corpo também, que é sensacional, gente. Nossa, assim, eu não conhecia, fiquei conhecendo recentemente, mas eu achei legal, sabe? Foi uma experiência diferente. E aí, minha segunda-feira tava completa, né? Só que aí, terça-feira, aí eu fiquei metade do dia à toa, digamos assim, porque eu tava tão cansado, tinha feito tanta coisa nas últimas semanas também. E aí eu aproveitei pra dar uma descansada. Só que aí, quando foi de tarde, eu peguei meu computador de novo. Aí foi eu, gente, na labuta, fazer relatório final de uma matéria, mexer com TCC, mexer com iniciação científica. Meu Deus, foi assim. Foi muita coisa, muita coisa. Só que, tipo, antes, se eu tivesse com o computador, eu ia ter tempo pra fazer e ia poder fazer com calma. Como o computador tinha estragado, eu resolvi fazer tudo. Não é que eu fiz na correria, mas eu entrei no modo de hiperfoco, que eu fiz tudo muito rápido. Uma coisa que eu demoraria muito tempo, porque gente, eu tenho muita dificuldade de sentar, concentrar e fazer uma coisa. Só que eu fiquei com um hiperfoco tão grande, mas tão grande, que eu consegui fazer as 3 coisas principais que eu tinha pra fazer muito rápido. E aí na hora que passou eu falei, calma. Eu tava surtando porque eu tava sem o computador, porque eu precisava de fazer as coisas. Só que aí agora eu peguei o computador e era na quarta-feira, assim. Eu peguei o computador na terça de tarde e quando foi na quarta-feira de noite eu já tinha tudo pronto. E aí eu fiquei tipo, calma, como eu consegui fazer tudo isso? As provas que eu tenho pra estudar, que eu ia estudar correndo. Agora eu tô tendo tempo pra estudar com calma e realmente aprofundar na matéria. Tive um tempo pra dar uma respirada. Voltei a ir na academia porque eu não tava indo na academia. Tipo, em uma semana eu tinha ido 2 dias na academia e eu sempre vou na academia, tipo, 4 ou 5 dias na semana, sabe? E aí eu tinha ido 2 dias na semana. E aí eu tava assim, gente, eu preciso voltar pra academia porque academia pra mim, eu me sinto muito mal se eu tiver sedentário, sabe? Não é nem questão de ficar forte e tudo mais. É claro que isso é um extra, assim. Mas a academia pra mim é muito como uma forma de controlar a ansiedade, porque eu sou muito ansioso. Às vezes quem me vê assim não sabe, mas é porque eu não externalizo tanto isso, sabe? Mas internamente eu sou muito ansioso, mas por uma questão de saúde mesmo, assim. Por exemplo, meu avô tinha diabetes, meu pai tem pressão alta, essas coisas. Então eu vejo a academia como uma forma de não só estética, mas de manter a saúde. E aí eu tava muito mal, assim, porque eu não tava me exercitando, eu tava sedentário em casa. Tudo bem que eu tava fazendo as coisas que eu precisava fazer, mas eu não tava tendo tempo.
E aí, nisso de eu ter conseguido correr e adiantar tudo que eu tinha pra fazer, eu consegui voltar pra academia, graças a Deus. Foi, assim, sabe? Nossa, foi muito bom eu poder retornar ao treino e eu achei gostoso, assim, poder voltar a fazer uma coisa que eu sinto prazer com aquilo. Eu não sou o tipo de pessoa que chega na academia e fico carregando peso e fico tipo, ai meu Deus, tipo, carregando aqueles pesos muito pesados e tudo mais, até porque eu já me lesionei, então assim, não por causa da academia, mas eu já tive edema no pé e também já tive uma infecção no quadril. E aí, por causa disso, eu não posso fazer determinados exercícios, não posso fazer muito esforço. Eu vou com calma, sabe? Eu chego lá, treino 40 minutos, 1 hora, faço uma esteira, vou com calma nos pesos. Só que foi engraçado, porque... Engraçado assim, hoje em dia eu paro e penso que foi engraçado. Mas no dia que eu voltei pra academia, primeiro dia, eu tava lá, e aí eu tava vendo que ia chover. Só que eu pensei, gente, tem muito tempo que eu não vou na academia, então hoje eu tô com tempo, tô disposto, tô com ânimo, meu medo é chover. Por quê? Minha rua aqui em Belo Horizonte, quando chove, alaga, gente. E é um caos toda vez que essa rua alaga. E aí eu fechei as janelas de casa e fui embora, né? Na hora que eu tava saindo da academia, chuvão. E já, eu acho que tinha uns 15 minutos já que tava chovendo. E aí eu tava esperando passar, só que a chuva não passava de jeito nenhum. Eu falei, vou embora pra casa. Eu tinha levado o guarda-chuva, não adiantou nada, gente. Eu cheguei em casa todo encharcado. Tipo, talvez não a parte de cima, mas do quadril pra baixo eu tava todo encharcado. E pra piorar, minha rua literalmente inunda, gente. Tava dando aquelas enxurradas, assim. Não inunda no sentido da água ficar parada, sabe? Porque é morro, meio morro, assim, onde que eu moro. Só que não tem bueiro. Ela só tem, tipo, um bueirão, assim, que é a rua toda, lá no final. Então, assim, a água desce toda. E aí tava aquela enxurrada, coisa de, sei lá, deve que tava uns 30 centímetros de água, assim, de enxurrada. Aí eu tive que enfiar o pé dentro d'água, aquela água suja, porca, nojenta, e vim pra minha casa. Gente, prefeitos de Belo Horizonte, por favor, bota escoamento de água de chuva nessa rua, porque, pelo amor de Deus, esse bairro Ouro Preto inteiro, gente, e é um bairro nobre, assim, região da Pampulha, sabe? Eu não sei como que não tem isso até hoje. Foi meio caótico, mas acontece, né, gente? Eu até postei um vídeo, nossa, eu falei uma coisa assim, chama Noé porque começou a temporada de chuva em Belo Horizonte, uma coisa assim. Com esse tempo livre que eu tô tendo, tempo livre bem entre aspas, assim, porque eu tô estudando pra prova. Não é que eu tô com tempo livre, mas é só porque eu não tô correndo igual eu tava correndo antes. Eu até consegui fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que era pegar um livro pra ler. Porque eu tenho muita mania de ler o Kindle enquanto eu tô no ponto de ônibus ou dentro do ônibus indo pra aula. E esse é meu hábito de leitura no dia a dia. Eu sinto que eu não tava mais com aquele hábito da leitura de você parar pra ler. Eu lia por conforto, assim, eu tô esperando, eu tô lendo. Mas tinha muito tempo que eu não parava pra ler, e engraçado que eu senti, porque eu peguei um livro pra ler antes de ontem, comecei a ler, e foi muito difícil de eu concentrar. Eu não gosto de ler livro sentado, eu gosto de ler livro deitado, só deitado. Eu sempre tô deitado quando eu tô lendo. Acho desconfortável ler ele sentado, né? Eu leio muito, assim, eu leio muito mais que a média, sabe? Das pessoas, assim, no geral. Porque além dos livros, tem as coisas, os artigos da faculdade, pesquisa e tudo mais. Então, assim, notícias. Eu acho que eu já leio mais que a média, assim. Mas pra mim eu tava lendo muito pouco porque eu só tava lendo no Kindle e tinha muito tempo que eu não lia um livro físico também. E aí eu tava com 2 livros aqui em casa que são livros, assim, super pra criança mesmo. Livro de, sei lá, eu acho que pra um público de mais ou menos uns 10 anos, assim. Que é de uma série que eu li que chama Criptoanimais. E aí eu já tinha lido os 2 primeiros. O primeiro eu li quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos mesmo. O segundo eu li esse ano. E aí, eu tô com eles aqui, inclusive, que esse é o terceiro, que chama A Pérola do Dragão, que eu peguei ele pra ler. Eu comecei na quinta-feira de noite, quando eu cheguei da aula, e aí na sexta eu terminei de ler ele. Mas ele é um livro super... ele é fino, sabe? Ele tem 170 páginas só, a letra dele é grande, ele tem umas ilustrações também. Nossa, tem umas ilustrações bem bonitas, inclusive. Olha... Só que aquilo, tinha muito tempo que eu não parava pra ler em si. Então até esse livro, que é um livro tipo infanto-juvenil, eu não tava conseguindo concentrar, sabe? Não é que eu não tava entendendo o livro, que eu não tava gostando do livro, nada do tipo. Tudo bem que eu acho que tem um pouco da questão de idade, porque esse é um livro infanto-juvenil, então não é um livro que me prende tanto
como outros tipos de livros me prendem. Eu gosto muito de ler livro clássico, sabe? Tipo, sei lá, O Cortiço, Vidas Secas, esses livros clássicos, assim. Então, esse sendo um livro mais simples assim, eu senti que eu tava um pouco assim, arrastando pra ler. Por mais que eu li ele em 2 dias, mas eu tava arrastando no sentido de que eu tava me distraindo muito mais. E aí eu acho que um dos motivos é que ultimamente eu tô só em tela, né? Tudo que eu faço da faculdade, tanto no sentido de trabalhar quanto no sentido de estudar, é no computador. Meus momentos de lazer estavam sendo assistir vídeo no YouTube, ou então jogar um jogo, ou então geralmente eu faço os dois ao mesmo tempo, tipo, eu divido a tela no meio do computador. Gente, isso pro cérebro é terrível, né? Lendo também, apesar de que eu tava lendo no Kindle, né, leitura, ok, mas ainda era em tela, e eu tava sentindo falta de fazer coisas offline. Eu sinto que isso tava me afetando um pouco mesmo, essa coisa de ficar o tempo todo em tela, Instagram, rede social. Quando eu peguei esse livro pra ler, um livro simples, eu falei, tá, preciso me atentar a isso, preciso voltar. Porque até, por exemplo, escrevendo TCC, eu leio os livros no computador, escrevo no computador. Eu tava sentindo falta, e eu acho que eu sinto muita falta disso no meu dia a dia, porque aqui em Belo Horizonte, por mais que eu saia assim pra fazer uma caminhada, igual eu saí ontem com minha amiga, por mais que eu vá na academia, eu sinto que eu queria fazer coisas offline. Botar uma música, tudo bem, a música pode ser no celular, né? Mas tipo, botar uma música e colorir um livro, por exemplo. Alguma coisa assim. Nossa, gente, eu queria tanto um Bobbie Goods. Só que aquela... Eu sei que é modinha, gente, só que eu amo colorir. Desde quando eu sou muito pequeno, eu tinha aqueles livros Jardim Secreto. Eu imprimia livro na impressora pra eu colorir. E eu não gosto de desenhar, eu gosto só de colorir. E aí eu queria tanto um Bobbie Goods, gente, tanto um Bobbie Goods. Pode ser pra colorir com lápis de colorir mesmo, não precisa nem ser com aquelas canetinhas, sabe? Só que eu sinto falta de fazer coisas assim. Uma mania que eu não tenho é, por exemplo, praticar um esporte coletivo. E era uma coisa que eu queria fazer. Nesse dia que eu tinha ido lá no clube da UFMG, porque meu computador tinha estragado, eu fiquei sentado lá com um amigo meu, a gente só assistindo o pessoal jogar vôlei. Eu acho que eu tô precisando me desligar mais. É tela o tempo todo, né? Então é tão difícil da gente se desligar. Só que eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Eu tô muito tempo no celular e provavelmente não, eu tenho certeza que na hora que eu desligar essa câmera, eu não vou pegar esse livro pra ler, por mais que eu tô lendo ele agora. Ah, tá. Esse aqui é o segundo, gente, porque eu acabei esse. E aí, agora, hoje eu comecei esse, que é a continuação, que chama A Magia do Unicórnio. Mas aí é isso, assim, por mais que eu queira fazer coisas offline, eu acho que o computador, a tela, o celular, ele tem essa coisa de você não se sentir sozinho. Ainda mais eu que moro sozinho aqui em Belo Horizonte, tudo mais que eu tenho contato com várias pessoas, tem minhas amigas que vieram aqui, que moram comigo. Fazer esse tipo de coisa, assistir uma série, assistir um vídeo no YouTube, parece que você tá com alguém, mesmo estando sozinho. Eu tô com essa percepção de que eu quero fazer mais coisas offline. E aí eu vou ver se nas férias eu faço isso, tudo bem. Porque realmente, assim, época de aula é muito difícil. Mas nas férias eu consigo mais, até porque não tem essa rotina, eu tenho mais tempo. Uma coisa que eu amo fazer nas férias é ir pra casa dos meus avós, passar tempo com eles. Tanto minha avó materna quanto meus avós paternos. Eu chego na minha avó materna, ela mora sozinha, né? E aí a gente chega lá, fica conversando. Ela já tá com 91 anos de idade. 91? 92. 91, acho. E aí a gente fica conversando sobre a vida, atualizando das fofocas, que a gente adora conversar. Ela conta das amigas dela, eu conto da minha vida aqui em Belo Horizonte. Chega na minha casa, minha família parte pai, né? Os meus avós. Meu avô adora mexer com a roça. Então, eu sempre gosto de arranjar uma coisa. Por exemplo, lá tem pé de coco, e eu adoro água de coco e comer coco também. Então, ele também tem 91 anos, só que ele é super ativo, assim. Então, chega lá, eu boto ele pra pegar coco pra mim, comigo, e aí, sei lá, a gente fica conversando, vai pras roças, pega mandioca, pega banana pra fazer banana frita. E aí eu adoro ir pra cozinha com a minha avó também. Minha avó adora fazer aquelas rosquinhas de nata. Aí também tem minhas tias, aí a gente fica batendo papo. E minha filhada e o irmão gêmeo dela, né, que são meus primos, e brinca, assim, tudo mais. Essa coisa de um pouco desligada, sabe? Nossa, eu acho tão gostoso. Isso relaxa tanto. E eu acho que uma coisa que eu venho sentindo um certo estresse ultimamente é justamente isso de não aproveitar tanto a vida nesse sentido. A vida na cidade grande, ela tem suas vantagens, né? Eu tô correndo atrás da minha vida, do meu futuro, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não tenho tempo pra descansar. Nesse sentido, mas não tipo assim, nossa, eu vou descansar um dia e acabou. E aí eu vou pra frente de um computador e fico lá, assim,
assistindo filme, assistindo série. Não, é um descansar ativo. Você tá fazendo várias coisas, mas nenhuma delas é uma coisa... Você não tá na frente de uma tela, mas você também não tá parado, sabe? Tipo, só vendo o tempo passar. Você tá fazendo coisas, só que sua mente tá descansando. E isso é uma coisa que eu sinto falta um pouco do interior. Eu acho que às vezes não é nem do interior, eu acho que é só do estado de vida. Por exemplo, lá meus pais tinham um carro, então a gente pode sair final de semana e tudo mais. Aqui em BH não tem pra onde eu sair, assim, eu não tenho a casa da minha avó, por exemplo, pra eu ir assim na roça. E eu sinto um pouco de falta disso, sabe? Dessa coisa gostosa mesmo, de só respirar assim, sentir um ar fresco e tudo mais. Enfim, e aí hoje eu tô assim, eu tô sentindo um pouco disso, porque realmente tá um climinha, igual eu mostrei pra vocês, assim, super gostoso. Tô conseguindo descansar. Ontem eu tava conversando com uma amiga minha no WhatsApp, uma coisa que eu tava falando com ela era justamente que nessa última semana, por causa desse trem do computador e tudo mais, eu não consegui fazer vídeo nem postar vídeo. Só que eu também falei com ela que eu não tava me divertindo fazendo os vídeos. E eu queria, sei lá, poder falar de uma coisa que eu gostasse. E agora eu sinto... E aí eu tava justamente deitado, não, tava almoçando. E aí eu pensei, cara, eu queria tanto conversar com alguém sobre essas coisas que eu tô falando agora. E aí eu pensei, por que não gravar um vídeo disso? Ah, mas ninguém vai assistir. Tá bom, mas é uma coisa que eu me divirto. E aí eu falei com ela que eu queria fazer uma coisa que eu gostasse. E ela falou, Arthur, realmente, é legal você fazer uma coisa que você gosta. E aí eu tô fazendo isso agora, conversando. E eu espero que esse tipo de vídeo eu gostaria de receber alguma forma de retorno de vocês. Porque eu gostei muito de bater um papo assim, sabe? Uma coisa mais íntima, uma coisa de amigo. Eu desarrumado, sem creme no cabelo, dormir, o cabelo deve estar todo amassado, de moletom, em cima da minha cama com o travesseiro no colo. Eu gostei tanto de fazer isso e conversar assim. Achei muito bom. Espero que vocês também gostem, para eu poder continuar falando sobre isso. Comentem coisas que vocês gostariam de ouvir eu falando sobre. Vamos bater um papo mesmo, sabe? Eu gosto de conversar, gosto de falar. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de me ouvir falando. Vamos continuar essas discussões nos comentários, no Instagram. Se vocês quiserem me mandar mensagem no Instagram, vocês se sintam à vontade. É Arthur com TH, Taveira com 2 Vs. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra vocês receberem notificação toda vez que eu postar vídeo novo. Curtam, compartilhem com outras pessoas que, sei lá, estejam vivendo esses mesmos momentos que eu. Um grande beijo e até a próxima.